Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo a gravação entre eu, Alisson Roger Pisque, e a minha querida e amada irmã, que eu costumo chamar de Kelinha. Tudo bem por aí, Kelinha? Tudo ótimo, com a graça de Jesus, tudo muito bem, todos nós com saúde, podendo fazer mais uma vez, né, esse bate-papo, trazendo esclarecimento, mais uma vez aí para a galera da internet que curte conteúdo de espiritualidade. E Perfeito. Eu já vou começar, como sempre, recomendando o livro, né? Porque a gente pegou essa mania agora. E assim, só perdoem os cachorrinhos que estão latindo, né? A vida não para, a gente faz a gravação aqui, né? E os animaizinhos estão querendo participar também. Enfim, é o livro O Profeta, que eu vou recomendar, de Khalil Gibran, né? É um livro muito bonito. E é um livro, assim, que tem mensagens soltas, né? O livro do Profeta é uma história fictícia de um profeta que mora na cidade de Orfalese. E esse profeta, ele vai embora. Ele mora naquela cidade, as pessoas não valorizam muito o conteúdo dele, mas admiram. E aí, quando ele vai embora, eles dizem: olha, a gente não pode impedir que você vá, mas nos dê os seus ensinamentos. E ele começa a ensinar, a falar sobre o casamento, sobre o amor, sobre os filhos, e todas essas mensagens são soltas, né? Então, assim, para abrir durante o dia uma mensagem solta, a gente está precisando, sabe, antes de sair, aquela mensagem curta, porque uma outra dica que eu dou é menos é mais. Não precisa fazer longas orações, longas leituras, o que precisa é a gente nos dedicarmos com amor, entendeu? E assim, com tranquilidade, uma coisa que entre na mente. Então, mais vale ler uma página que faça você praticar, levar para a vida prática. Esse é o melhor caminho. Então, esse livro Profeta eu recomendo, é de Khalil Gibran, deem uma pesquisada, tem gratuito, tem em PDF, é um livro muito bom, mas tem gente que compra também, vale a pena, para os dias de hoje, para a gente não ficar só escutando fake news, só rumores, só encrenca, porque a gente precisa realmente desse tempinho para, antes de sair de casa ou antes de se deitar, limpar a mente com uma coisa positiva, e poesia é muito bom. Legal, Kelinha. E você falando aqui, eu só coloquei no Google e coloquei: O Profeta, já apareceu puxando com Khalil Gibran, e aí eu rolando aqui, caiu em uma das situações que você falou, que é ele fala sobre cada situação, e eu gostaria de ler sobre o autoconhecimento, já que Kelinha, como é curtinho, uma página, só para a recomendação da Kelinha. Essa eu abri aqui bem fácil mesmo no Google, só apertar o Khalil Gibran, O Profeta, já aparece o PDF, primeiro link, é só clicar. Agora aqui na página 42 ele diz sobre o autoconhecimento, e ele disse o seguinte: Então o homem disse: Fala-nos do autoconhecimento. E ele respondeu dizendo: Os vossos corações conhecem em silêncio os segredos dos dias e das noites, mas os vossos ouvidos anseiam pelo som do conhecimento do vosso coração. Vós sabeis por palavras aquilo que sempre soubestes em pensamento. Tocais com a ponta dos dedos o corpo nu dos vossos sonhos. E ainda bem que assim é. A nascente oculta da vossa alma deve erguer-se e correr a murmurar para o mar. E o tesouro das vossas profundezas infinitas será revelado perante os vossos olhos. Mas que não haja medidas para pesar o vosso tesouro desconhecido. E não procureis as profundezas do vosso conhecimento com limites, pois o ser em si não tem limites nem medidas. Não digais: encontrei a verdade, mas antes encontrei uma verdade. Não digais: encontrei o caminho para a alma, mas antes encontrei a alma a seguir o meu caminho. Pois a alma percorre todos os caminhos. A alma não percorre uma linha, nem cresce como um caniço. A alma desvenda-se a si própria como um lótus de incontáveis pétalas. Olha só, Kelinha, que bacana o caminho do autoconhecimento.
E é profundo, né, Kelinha, de pensar e lendo, eu não tinha lido, e só de lendo aqui e absorvendo como de fato um caminho, né, quantas verdades, né, Kelinha, como é interessante. E o nosso tema de hoje, a respeito de energias, Kelinha, que bacana, né, falar a respeito de energias, um tema tão vasto, ainda mais a Kelinha agora que fez um curso, com certeza está bem apta a poder conversar conosco a respeito disso, Kelinha. O que você tem a dizer? Então, né, como os conhecimentos eles se completam, né? Eu fiz aí um curso de hipnose, como você estava dizendo, e a gente estudando o inconsciente, que ele capta, não é nem 100%, é 200%, né? O que acontece? O nosso coração não coloca em medidas. No meu estudo eu aprendi que o inconsciente ele é ilimitado. O nosso consciente, nossa mente ela é limitada, mas o inconsciente ele é ilimitado. E todos nós temos um pedacinho desse inconsciente dentro de nós. E ele se liga com todo o inconsciente coletivo, né? Então assim, Khalil Gibran falando disso já, né? Quantos anos atrás? 1900 e pedrado, né? Falando disso em forma de poesia, porque falar em forma de poesia exercita o cérebro, previne contra doenças mentais, porque o cérebro ele fica indeciso, é música ou é texto? É música ou é texto? Como ele não sabe o que é, quando a pessoa declama, ele cria um novo caminho neural, né, para poesias. Então é muito legal. Quem quiser ficar aí, ó, prevenido contra Alzheimer, é bom declamar umas poesias de vez em quando, né? Faz muito bem. Com certeza. Kelinha, eu até havia esquecido, mas a gente sempre tem o hábito que é muito bom de quando a gente vai iniciar algum tipo de trabalho, a gente sempre fazer uma prece. E aí eu peço licença, Kelinha, para iniciar a prece, para que a gente tenha afinado aí a vibração para poder dialogar a respeito desse tema aí que a gente vai abrir. É verdade, sabe o que é? Que a gente ficou empolgado porque a gente ficou de férias, faz tempo que a gente não se vê. Verdade. Aí a gente foi falando e então eu vou dar a licença para você começar a prece. Então tá. Então que os nossos olhos se fechem e que nós estejamos agora nos conectando com a fonte eterna de puro e infinito amor, para que ela derrame toda a sua luz sobre nós. Para que nós deixemos a fonte eterna penetrar dentro de nossos pensamentos e sentimentos e fazer toda a sua limpeza profunda de todas as energias negativas, os miasmas espirituais, que sejam todos dissolvidos, para que estejamos conectados e unidos à fonte por um bem e um propósito maior. Dialogar, conversar amigavelmente, serenamente, e em paz com nossos corações, distribuindo o que nós sabemos a respeito do tema de energia. Que sejamos iluminados e abençoados, e cada um que escutar este vídeo e esta mensagem, que também receba a bênção do Criador. Que assim seja. E assim. Pois é, Kelinha, pensando no tema de energias, quando me veio à mente de a gente abrir o assunto, me veio a situação de como a gente pode encaminhar boas energias, cura, destinando o nosso pensamento a uma pessoa, à distância. Não, por exemplo, só pessoalmente, igual num passe, né? Ou uma oração, né? A pessoa ao lado, mas sim à distância, né? De que nesse tema de energias, o nosso pensamento, eu vejo nós emaranhados, né, com o universo como um só, somos todos um. O nosso pensamento de bênção, uma pessoa que esteja até em outro planeta ou outro lugar do planeta Terra, em distância, ele chega. Essa energia de cura, de bênção, de trazendo a pessoa ao seu estado de sã consciência, de coerência, de serenidade, né, Kelinha? Como é interessante saber que a gente pode ajudar as pessoas à distância, né, Kelinha? Acredito que você também veja esse tema aí, também auxilia as pessoas também à distância com oração, né, dedicando o pensamento, parando por um momento e solicitando apoio àqueles que necessitam, né? Como isso faz a diferença no planeta de almas
que estejam aí se preocupando com os demais, com as pessoas que estão passando fome, com as pessoas que estão na rua, com as pessoas que estão enfermas, doentes, nas suas casas, nos hospitais, como as pessoas ligadas por esse propósito, né, maior, auxiliando, dedicando mesmo energias ao planeta Terra para que se cure, como isso faz uma corrente energética e pode auxiliar o nosso planeta, né, Kelinha? Eu vejo como é importante a gente dedicar um momento do dia para abençoar o nosso planeta e as pessoas mais necessitadas. Sim, isso funciona, e essa semana eu tive uma experiência exatamente assim. Eu ensinei uma determinada amiga a fazer mentalização para ajudar as pessoas. Eu disse, olha, você pode fazer mentalização para ajudar as pessoas que você ama. E ela tinha muita dor de cabeça. Ela tomava remédio, enxaqueca, e o médico disse que ela não tinha nada. Eu disse, comece a ajudar as pessoas. E quando ela sentia dor de cabeça e ela fazia essas mentalizações para ajudar a dor de cabeça, passava, né? Então isso é uma coisa que ela reparou, um dever que ela tem de ajudar mentalmente. E aí ela me pediu uma outra ajuda a respeito de uma conhecida dela, que ia fazer um procedimento no cérebro por conta de um possível aneurisma, eles iam ver o que era. E aí ela me pediu para fazer uma mentalização, e eu fiz essa mentalização à tarde, porque era o momento que ela ia fazer o procedimento, e o procedimento foi cancelado. Né, não foi feito naquele momento, foi suspendido para um outro dia, porque tinha acontecido uma complicação com outro rapaz. Então o médico dispensou, né, a conhecida da minha amiga. Então assim, nada é por acaso, naquele momento não era para ela fazer, né? Então isso acontece, de você mentalizar e realmente funcionar. Eu tenho feito muitas mentalizações aqui para minha tia também, porque as pessoas já fazem esse tipo de coisa inconscientemente, quando alguém ofende, né, uma outra pessoa, infelizmente a pessoa vai lá e fica vibrando negativo, fica pensando, né, tomara que aconteça isso, aquilo, a pessoa já faz isso por instinto. Então usemos de forma consciente, para o bem, né, as pessoas, vamos usar isso de forma positiva. E sabe qual é a nossa arma? A imaginação. A imaginação, ela é a nossa arma para a gente mentalizar a pessoa, o rosto, a voz, o cheiro. E aí você mentaliza, quando você sente alguma emoção, aí você direciona aquele pensamento. Essa pessoa que eu tô sentindo, né? Ela próxima de mim aqui, que eu tô enxergando o rosto dela dentro da minha mente, que eu tô ouvindo a voz dela dentro da minha mente, eu quero que essa pessoa se cure, ou eu quero que essa pessoa se torne mais branda, eu quero que essa pessoa se dê bem, né? E aí você pode ajudar essa pessoa com energias. E também existe uma outra questão de você conhecer uma pessoa e você simplesmente não gostar dela, e ela não gostar de você. Certo. E aí fica uma dica, sabe, o famoso santo não bateu? O que fazer nesses casos? Porque o que acontece? Tem gente que fala pra mim, olha, se eu não gostar da pessoa, eu não dou chance, porque eu vou me decepcionar. Isso já me aconteceu várias vezes, né? E tem pessoas que ignoram isso. Ah, não, é coisa da minha cabeça, e vai lá e se decepciona. O que fazer? Existem dois erros. Eu conhecer uma pessoa, ela me dá uma impressão negativa e eu imediatamente julgar ela. Dizer, não quero conhecer, vai me fazer mal, me fez mal. Esse é um erro, certo. Porque essa pessoa pode ter mudado. Essa impressão pode ser de uma vida passada, né? Por outro lado, negar essa impressão e dizer, é coisa da minha cabeça, eu vou confiar nessa pessoa. Aí a pessoa se trumbica, pode ser um alerta. O que fazer nesses casos? Deixa essa pessoa em quarentena, trata com educação e vai estudando ela, para ver se essa má impressão é do ambiente ou é dessa pessoa de um motivo passado ou de um motivo presente, porque muitas vezes é de um motivo passado. Eu tenho 2 amigos, pelo menos um deles é assim, maravilhoso, o outro está em quarentena ainda, mas um deles é maravilhoso. E quando eu conheci, né, o meu amigo Pablo, eu fiquei com uma impressão de que ele ia brigar comigo. Uma impressão que não foi muito agradável. E eu não julguei, eu esperei para ver. E aí eu tive uma autorregressão de lembranças passadas e quem tinha decepcionado era eu, não ele. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam escamadas com a gente
e a gente fica escamada com a pessoa e às vezes quem falhou foi a gente. Certo. Então, assim, é aprender a lidar com essas energias, não simplesmente julgar, principalmente as mulheres. Eu sou mulher, eu sei como é que é. Ai, não gostei dela, não fui com a cara dela, tipo, sabe? Até onde é uma questão energética e até onde é uma questão territorial, né? De disputa de feminilidade. Entendi. Então prestar atenção nisso, né? Kelinha, você falando aí, me veio na cabeça uma situação que o Cristo explica na carta no 8. É um exemplo que é bem interessante, que você vai entender por que ele se enquadra exatamente esse cuidado que você está falando a respeito do que a gente pensa e sente dos demais, né? Ele diz o seguinte lá na página 18 da carta 8, ó. Observe, por exemplo, essa situação. Na aparência, ela parece ser absolutamente inofensiva para você e para os outros, mas um observador demonstrará que é tudo menos inofensiva. Aí abre aspas, a pessoa vai pensar o seguinte, Kelly: eu espero que essa mulher mal-humorada não venha trabalhar hoje. Fecha aspas. Primeiro, para fazer tal afirmação, em sua consciência oculta, você revisou o comportamento dela e a condenou pelos problemas que causa com seu mau humor. Pendurou uma etiqueta em volta de seu pescoço, mulher mal-humorada. Você criou assim uma força de energia de consciência que leva o nome dela. Isso não fará nenhum bem a ela. Você deseja magneticamente, não espiritualmente, que ela se ausente do trabalho e torne a vida mais agradável para você. A afirmação acima revela que você está completamente nas garras do ego, uma vez que não parou para se perguntar se ela está sujeita a algum problema de personalidade, alguma doença oculta, tristeza ou problema econômico que esteja causando sua irritabilidade. A esperança de que esteja ausente tem a mesma natureza de uma maldição sobre ela. Se seu pensamento for suficientemente intenso e poderoso, ela provavelmente receberá a força negativa da energia de consciência e de repente se sentirá muito indisposta para trabalhar. Olha, esse trecho aqui, Kelinha, me faz refletir, eu também já tinha visto e pensado a respeito dessa situação, a responsabilidade que a gente tem sobre o tipo de julgamento que a gente faz dos outros. Principalmente, por exemplo, nesse caso, Cristo fala de uma pessoa, digamos que não tem um bom humor, não está bem no trabalho, chega mal-humorada no trabalho, e aí a pessoa que está colega de trabalho observa essa pessoa e já coloca ela: eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa é mal-humorada, e coloca uma etiqueta nela, emanando energias que no oculto da pessoa está chegando até ela. Ou seja, as pessoas não têm nem, às vezes, percebem que esse mundo mental que a pessoa está destinando com crítica, julgamento sobre outras pessoas, está fazendo a diminuição da energia dela, porque está atacando ela. Está atacando energeticamente, porque as pessoas não veem que o mundo é emaranhado. O que eu desejo ao próximo chega ao próximo. E chega a mim também, né? O retorno magnético do que eu estou desejando ao outro também vem a mim. Se eu estou desejando, digamos, criticando, julgando a outra pessoa, imediatamente esse crítica e julgamento está voltando a mim também. Então olha a responsabilidade de onde ponderar sobre os pensamentos sobre os demais, né? É claro que a gente, por não ser depurado, tá aqui na escola terra, ainda vai cometer esses deslizes ainda, né? Mas o que importa mais, eu vejo, é a gente se tornar consciente de que está fazendo isso. Revisar, estar mais consciente dos pensamentos, o que pensa dos demais. E como o Cristo falou aqui, ó, perceber, a pessoa está reagindo dessa forma. O que será que deve estar acontecendo com ela? Será que não está com problema de personalidade? Eu vejo muito isso no trânsito, Kelinha. Né? Porque o trânsito é um lugar onde você vê barbaridades, você vê as pessoas agirem de formas colocando os outros em risco no volante, não se importando com os outros, e a gente acaba muitas vezes
não tendo o equilíbrio necessário e acaba mandando energias vibratórias ali para a pessoa não tão boas, que não estão só atacando ela, mas a nós também. Ou seja, aquela pessoa que está ali fazendo barbaridades no trânsito, a melhor equilibrada, como o mestre fala aqui na carta 8, seria a gente se perguntar o que será que está acontecendo com essa pessoa, né? Que ela está agindo dessa forma, não está se importando com os demais, né? E quando a gente passa a se perguntar isso, eu já vi que a crítica e o julgamento não perdem o efeito que teria energeticamente de destinar energias ruins à pessoa que fez aquele ato, né? Mas sim tentar entender o que aquela pessoa deve estar passando, né? Eu acredito que isso revela o nível de percepção que nós devemos ter 24 horas por dia de como a gente tem utilizado a nossa energia mental. Pode ser que eu esteja causando o mal de outra pessoa, simplesmente pelos meus pensamentos, e nem imagine que o que eu vivencio talvez seja o que eu estou emanando aos demais, o que de fato é, né? Então olha o tamanho da responsabilidade de se tornar consciente do que a gente está fazendo e pensando, né, Kelinha? O que você acha desse trecho aí e essa situação? Não, é verdade. Atrás de cada rosto tem uma história. E como diz o nosso Sananda, né, atrás de cada olhar está o meu olhar, né? Em resumo, é não ser egoísta. É pensar que o outro tem dificuldades como eu tenho. E nós não somos só responsáveis pelos nossos pensamentos. Porque falando em energia, a nossa aura é um livro que registra os sentimentos de muito tempo, né? Nossa aura registra, os nossos chakras registram sentimentos, atos, palavras, registram o nosso cotidiano. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós falamos, por tudo aquilo que nós vivemos, por tudo aquilo que nós fazemos. Então, se eu sou uma pessoa que reclama, às vezes eu não estou endereçando para você um pensamento negativo. Eu acho o Alisson tão legal, mas eu reclamo a vida inteira. Eu chego na sua casa, aquela energia amarga de reclamação já vai prejudicar. Eu reclamei a vida inteira. Eu não tenho gratidão. Por mais que eu goste de você, né, o abraço que eu te der, o bolo que eu entregar para você, né, vai ser uma coisa que vai ser, me dê atenção, eu vou estar sugando você ao invés de estar te dando energias positivas. Eu vou lá porque ele me escuta, então eu estou sugando. Não quer dizer que eu não possa desabafar com um amigo. Eu estou falando de uma pessoa que reclama a vida inteira, de uma pessoa que não agradece por nada e vem na minha casa contar lamúria. É disso que eu estou falando, porque todo mundo passa por momentos também que precisa abrir o coração, porque senão a gente explode, né? É normal. Então, assim, o que eu faço a minha vida inteira vai estar escrito na minha aura. E por onde eu passar, eu vou causar conforto ou desconforto. Então tem muito disso. Então, às vezes, uma pessoa chega num ambiente, uma pessoa, às vezes, é tão forte a energia dela, seja uma energia agradável ou não, e ela transforma o ambiente só com a chegada dela. Tem pessoas que têm uma força moral tão grande que tem uma rodinha de pessoas contando piadas obscenas. Aquela pessoa chega, todo mundo para. Não é porque a pessoa vai brigar, é porque ela tem uma atmosfera de respeito. Ela conquistou uma atmosfera de admiração. E falando em atmosfera, além de eu ter a minha própria atmosfera, eu trago a minha parte para o ambiente. Então, assim, aí a soma de uma família, por exemplo. Qual a atmosfera do meu lar, né? Quantas pessoas pensam positivo e negativo? Porque a maioria vence. E aí o que acontece? É muito difícil a pessoa ser forte numa atmosfera muito contrária. Só se a pessoa estiver muito ligada com o Criador, com os bons espíritos, né? Com os anjos, com os cristos, porque eu vou dar um exemplo. É uma historinha que eu ouvi de uma pessoa que eu admiro muito da Nova Acrópole, a Lucilena. E ela me contou essa história, que não é dela, mas eu vou repassar, porque é uma história muito bacana. E a gente aprende com historinhas. Jesus ensinava por parábolas, né? Certo. Porque é uma coisa que fixa. O nosso inconsciente adora historinhas. Certo. Né? Conta que é linha. O inconsciente, ele é apaixonado por historinhas. Então, existia um reino. E nesse reino tinha um rei. E o rei teve um sonho. Ele disse:
eu sonhei que a sala do trono estava cheia de cobras. E ele queria a interpretação desse sonho. E ninguém sabia interpretar. Aí um velhinho, bêbado, que estava pescando na beira do rio, viu um passarinho. E aí o passarinho pousou no barco dele e disse: ei, você quer melhorar de vida? O bêbado ficou: nossa, é um passarinho que fala, quero, como que eu vou fazer? Então, você vai lá pro rei dizer que o sonho dele é assim: existe traição no reino, para ele cuidar com os ministros que ele vai ser traído, para ele examinar eles e cuidar. O bêbado foi lá, o rei escutou ele e descobriu quem eram os conspiradores, né? E deu para ele 2 pacotes de ouro. Aí, o passarinho tinha feito um combinado com o bêbado. Disse: ó, se você ganhar o prêmio, você divide metade comigo. E o bêbado tinha concordado. Porém, quando o bêbado foi pescar lá no rio, ele viu o passarinho e atirou uma pedra no passarinho. Quase acertou. E o passarinho saiu voando. E aí, o rei teve um outro sonho. Ele viu uma espada voando na sala do trono. Aí ele nem proclamou mais mensagem nenhuma, ele já foi direto no velhinho, né? Então, o que significa o meu sonho? Eu preciso de tempo para pensar. Aí o velhinho pensou: eu tô encrencado, porque eu taquei uma pedra no passarinho, ele não vai querer me ajudar. Certo. Mas ele foi lá na beira do rio, chorou. O passarinho apareceu, disse: olha, diga pro rei que existe violência no reino dele, e é para ele se cuidar. Aí o velhinho foi lá, contou, descobriram os conspiradores e ele ganhou mais 2 pacotes de ouro. Aí ele foi lá no rio e tacou uma flecha, mas o passarinho conseguiu escapar. Aí o rei teve outro sonho, o último sonho. Sonhou que tinha um carneirinho sentado no trono. Aí o rei foi direto no velhinho, né? Porque não tinha mais por que procurar ninguém. Então, o que significa? Aí o velhinho: não sei, eu preciso de um tempo para pensar. Aí o velhinho ficou realmente arrependido, chorou. O passarinho apareceu e disse: olha, vai lá e diga que tem paz no reino. Diga que tem paz. Aí o velhinho falou assim: agora eu prometo, eu não vou dar metade do combinado, eu vou dar tudo para você. E aí ele foi lá, contou pro rei, o rei ficou feliz, e ele foi lá no rio, com uns 2 sacos de ouro, e disse: ó, agora é tudo teu. O passarinho falou: não, eu não quero teu ouro, eu só queria ensinar uma lição para você. Eu não esperava que você fosse melhor do que a atmosfera do reino. Quando tinha traição no reino, você me enganou e me traiu. Sim. Quando tinha violência, você quase me matou. E agora que tem paz, você respeitou o acordo. Porque legal, é preciso ser muito forte, para poder superar a atmosfera da maioria. Olha só. Então fica a dica pra gente. Bem legal mesmo. E essa parte que você está falando da atmosfera, você falando a respeito dessa história, me fez ficar pensando que tipo de atmosfera de energia nós estamos envolvidos hoje, né? Talvez dentro de casa, no país, né? Será que é violência, agressão? O que será que está emanando que a gente tem que superar e estar mais ligado com vibrações superiores para não ser atingido por isso, né, Kelinha? Quantas coisas a gente tá suscetível aí, talvez a gente tá sendo igual essa pessoa ali. A energia, a abóboda, a egrégora de energia que está sendo criada é uma violência. Será que eu não estou sendo violento por essa egrégora que eu estou absorvendo? Será que eu estou sendo justo, honesto, né? Esse é o tipo de situação. Será que isso vem de mim ou será que estou absorvendo de fora? Porque tem uma parte que a gente já até comentou aqui numa das nossos diálogos, que foi no capítulo das chaves abertas do Mestre Sananda, que ele fala da mente e ele diz o seguinte: correntes mentais semelhantes em diferentes indivíduos se comunicam entre si, atraindo semelhantes e repelindo os dissonantes. Então, isso faz eu perceber o quê? O que eu tenho atraído? Será que... Porque a corrente mental vai atrair aqueles que são semelhantes a mim. Quem eu tenho atraído? Né?
Porque assim é uma forma de me mostrar também que tipo de corrente mental que eu tô ligado. Será que eu tô igual no reino que você deu o exemplo? Traição, né? Será que eu tô ligado, tô vendo traições acontecendo, né? Do reino, igual aconteceu ali, né? Passando a perna, era para ter entregue o ouro, não entregou. E o próprio pássaro já sabia que ele estava contaminado com a energia que estava, da egrégora de energia que estava sendo absorvida por aquela pessoa também que ele confiou. Então ele também não julgou ela, porque sabia que ele estava suscetível àquilo, né? Isso faz a gente refletir, isso que é o bacana. Até acredito que foi interessante no livro Profeta a gente começar com o autoconhecimento, o capítulo sobre o autoconhecimento. Porque é isso que acredito que a gente também vem falar aqui. Sobre se conhecer, não de fora, mas de dentro mesmo. O que a gente abre aqui é um estudo a respeito de a gente não ver no outro, mas o maior em si vê em si mesmo. Porque quanto mais eu vejo que eu mexo por dentro de mim, de perceber, será que eu não sou essa pessoa? Mais eu vejo quantos traços eu também tenho que combater em mim. Eu não sou um ser perfeito. E assim eu vou percebendo minhas imperfeições para ir lapidando elas, né? Opa, eu de fato penso dessa forma que não deveria pensar a respeito de uma pessoa, a respeito de alguma situação, né? Assim faz com que eu me modele, eu me enxergue de maneira honrada, né? De maneira olhando de fato como eu sou internamente. A máscara que eu mostro para o mundo talvez não revele o que eu tenho no meu coração. Talvez eu por fora esteja ali, né? Opa, tudo bonitinho, tá em silêncio, mas o que está acontecendo no coração? Será que não está criticando, julgando, gerando inimizade, né? Traindo os outros? Que será que está ocorrendo internamente? Porque é esse mundo interno que é o que faz a realidade minha ser como ela é. Por isso que até no capítulo da mente, correntes mentais semelhantes em diferentes indivíduos se comunicam entre si, atraindo os semelhantes e repelindo os dissonantes. Quem eu tenho atraído para minha vida? Que tipo de situações eu ando passando? Né? E quem eu estou repelindo? Né? Aí entra uma questão de proteção também, né? As pessoas se questionam, principalmente para nós, e temos um conhecimento espiritual, muita gente pergunta para mim, mas o que eu faço para me proteger? Se eu estou na trilha do bem, com bons pensamentos, boas palavras e boas ações, como dizia Zoroastro, né? Então o que acontece? Automaticamente eu já vou repelir o engano, a mentira, eu já vou repelir essas coisas. E nós somos seres integrais. Nós precisamos aprender que assim, o corpo influencia o espírito influencia o corpo. Eu sei que as leis espirituais são maiores e o espírito é maior que o corpo, porém, nós somos seres humanos. E até que ponto nós somos carnais e até que ponto nós somos espirituais? Como nós somos integrais, nós precisamos dormir bem, precisamos beber água, precisamos comer o mínimo de porcaria possível, precisamos cuidar dessas partes, porque elas também influenciam no nosso humor, nas nossas energias, e isso vai se somando. Então, uma pessoa que contraiu muitas dívidas, uma pessoa que trabalha muito, que não descansa, uma pessoa que não para comer direito, vão faltar energias vitais, vão faltar energias físicas, e aí as energias espirituais não vão se traduzir, e as que vão se traduzir são só as energias densas e pesadas. Então nós precisamos cuidar dessa parte. Se a pessoa deseja usar uma pedrinha, uma turmalina, né? Se a pessoa deseja colocar uma plantinha lá que vai proteger, tudo bem, é um desejo da pessoa. Porém, se a pessoa faz essas coisas, né, purifica o ambiente, faz uma defumação, se a pessoa faz pequenos rituais, mas a pessoa fala coisas negativas, se a pessoa pensa coisas negativas e faz coisas negativas, ela não vai ter o respeito, ela não vai ter essa aura que ela precisa ter, essa aura protetora, fechadinha, que repele o engano. E outra coisa, só conhecimento não basta e só amor não basta. Jesus falou, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Nós vivemos na Terra, existem pessoas que são boas e existem pessoas não tão boas assim. Nós não precisamos
maltratar ninguém, mas nós precisamos estudar as pessoas e nos estudarmos, para que nós possamos fazer o máximo de bem possível, levar o mínimo de prejuízo possível para sermos mais úteis e fazermos ainda mais o bem. Não é uma questão de, eu não quero que ninguém toque na minha zona de conforto. Isso é egoísmo. Mas se eu não permitir que o mal entre na minha vida, Kelinha? Proteção é eu cuidar de mim como ser integral. Então, antes de dormir, desligar as más notícias. Sim. Colocar uma meditação, apagar todas as luzes, deixar meu quarto escuro, confortável, né, com uma temperatura agradável, né, me acertar com as pessoas da minha família, né, isso é muito bom. Ter um tempo para todos nós comermos em harmonia. Várias coisas que vão somando, dias e dias e dias, vão pintando uma energia bonita na nossa aura, nos nossos chakras. Porque assim, nós que estudamos chakras, aí quem conhece do chakra laríngeo, que é, né, um centro de energia ali próximo da garganta, naturalmente é para ele ser azul clarinho, né, dourado, branquinho. Agora me fala, você acha que na garganta de um fofoqueiro é dessa cor? Como diz, né? Não é não. Entendeu? Ou o coração de uma pessoa rancorosa, você acha que é aquele verde bonito, da conciliação, da abundância, da verdade? Não é não. E aí a pessoa, ela anda com esses chakras todos com cores feias, girando tudo ao contrário, com a aura toda rasgada, porque ela tem umas estrias assim quando ela não tá bem. Ela é bem seladinha, mas quando a pessoa não tá legal, ela tem umas estrias. A pessoa não vê todo esse estrago, toda essa bagunça andando feia, mas o mundo espiritual vê. E mesmo que o outro não veja, o outro sente. Aquela pessoa chegou assim, já travou todo mundo, o ambiente já não prestou. Tá? E aí cabe a nós socorrer essas pessoas com calma. Estudar essas pessoas para não nos prejudicarmos e ajudar no que for possível. Sobretudo com exemplo. Sobretudo com exemplo. E é muito melhor do que 1000 palavras. Certo. Né? A minha ex-guia, que já está reencarnadinha, tadinha, para cumprir a missão dela, né? A Irala, ela dizia que se a palavra não tocar, o exemplo vale mais. Ela dizia isso e agora está na batalha carnal, né? Lá em Israel, como o menino Eliezer, para um dia, né, ser presidente daquele lugar e conciliar, né, os dois polos da mesma família, né? Que é o povo árabe, descendente de Ismael, e descendente de Isaac, brigando até hoje. Né? Olha que missão difícil. Tomara que consiga e não se perca no meio do caminho, porque, né, no mundo espiritual seguir é uma coisa, agora viver aqui na terrinha não é fácil não. Mas eu torço por ela, porque essa frase, ela cravou com letra de fogo no meu coração, né, que nós possamos exemplificar. Certo. Kelly, e olha, uma das formas você falando ali, e esse tema de energias me veio pesquisando aqui. Eu lembrei de uma passagem nas cartas, eu estava tentando localizar enquanto você estava abrindo o tema, e me veio na carta 4, achei aqui, localizei, a respeito de como é importante essa questão energética, de como a gente, seja o ato mínimo que seja, mas sendo feito com amor, ele tem esse potencial curativo, elevando a frequência vibratória da pessoa que não anda muito bem, que está com a frequência baixa. E ele, numa passagem, ele diz o seguinte, bem legal de refletir, ó. Um rei ou primeiro-ministro pode ser recordado por sua bondade, pelos benefícios que tenha trazido para o seu país, ou pela miséria que impôs a seu povo. Do mesmo modo, um homem nascido numa família pobre, que pode não ter desenvolvido suas habilidades até um alto nível, mas que deu tudo de si no serviço ao seu ambiente, no final será venerado por seus parentes e amigos, e na próxima vida colherá o que semeou, assim como o rei ou o primeiro-ministro. Tal pessoa terá trazido vida ao seu ambiente, porque a natureza da força vital é o amor, e os serviço incondicionais, o trabalho e a harmonia, dando o que for necessário para a satisfação das necessidades do outro. E aí olha que interessante essa parte.
Se a cada dia sua força vital for empregada simplesmente para servir uma xícara de chá aos doentes, então deixe que esta força vital seja empregada em sua forma mais elevada, com a grande disposição de ir até o paciente com um sorriso acolhedor e entregar o chá com gentileza e boa vontade, desejando a sua cura. Desta maneira, aquele que serve o chá pode transformar-se em um instrumento radiante de cura e elevação. Então esse trechinho aqui da carta 4, na página 7, mostra que tudo que a gente for realizar, né, tudo que a gente for fazer no nosso dia a dia, que seja de boa vontade, que seja em trabalho e amor incondicional a respeito do que está sendo feito. Independente do que seja vou cozinhar, então que vá cozinhar com amor, com boa vontade, porque a força vital está sendo depositada, porque tudo é consciência. Se eu vou fazer uma refeição, um almoço mal-humorado, né, com raiva, sem vontade de fazer aquilo, tudo aquela minha energia mental, força vital, está sendo impregnada na comida. E a pessoa que vai se alimentar daquilo ali, talvez até seja diminuída em vez de se alimentar, né, de adquirir energias para o corpo a respeito daquilo, vai absorver um alimento cheio de rancor, de raiva, de fazer aquilo, de má vontade. E o que o mestre diz é o seguinte: mesmo que seja para servir uma xícara de chá para alguém, faça com amor, com boa vontade, e com certeza a força vital impregnada é colocado naquele líquido para a pessoa que vai receber aquele líquido, né? E isso para tudo pode se estender, né? E como é esse de fato o caminho mais radiante de ter uma vida plena e feliz, é fazer com boa vontade e amor, né? Então isso também entra nesse tema da energia, para mostrar que simples ações do nosso dia estão corroborando com energias. Tudo é energia, né? Então se nós aqui, né, que somos aglomerados de átomos ali, né, em uma organização, né, que se torna moléculas, células, órgãos, e nós aqui podendo se expressar através desse veículo, né, mas a inteligência é espiritual, mas esse veículo que estamos utilizando aqui é uma organização universal ali, possível a nós podermos poder nos comunicar, pensar, refletir, né, como seres humanos aqui, a responsabilidade que nós temos a respeito disso. Eu posso estar causando mal às pessoas e nem saber que estou fazendo isso. Eu posso estar causando mal a mim mesmo e nem saber que minhas ações, meus pensamentos que eu estou fazendo, né, menores que sejam, igual você deu o exemplo, o que eu estou ouvindo antes de ir dormir? Será que eu estou ligando e vendo violência? Né? Será que eu estou absorvendo isso ali porque é isso ali que eu estou me alimentando? Né? Será que eu vendo violência não vou acabar sendo mais violento com os demais, mais julgador, mais crítico, olhar os demais como inimigos, né? Como levantar os muros, ter medo de sair de casa, né? Começar a abrir, né, esses canais de sentimentos negativos, né, baixas vibrações. Será que eu não estou me colocando nesse ponto? Isso que é o interessante, Kelinha, de a gente poder conversar e abrir essa situação, porque a gente percebe que o tema energia é algo que está 24 horas por dia conosco. Não é alguma coisa, opa, agora tô bonzinho, agora não tô. Agora tô pensando no assunto, agora sim tô fazendo certo. E na maior parte do tempo, será que eu não estou inconsciente, fazendo coisas negativas? Não só os outros, mas colhendo também os frutos, né? Que frutos eu tenho colhido, né? Será que isso já revela o que eu tenho plantado também, né? Isso é bem interessante de pensar, Kelinha, porque mostra a nossa responsabilidade sobre o que a gente faz constantemente, de manhã, de tarde e de noite. Com certeza. E além da boa vontade, além dos bons pensamentos, das boas palavras, das boas ações, a natureza, os bons hábitos, a presença dos animais nos fazem muito bem. Você ali acariciar um gatinho, um cachorrinho, você regar uma plantinha, você tomar um sol, sabe, se conectar, porque nós fazemos parte da natureza e as pessoas cada vez mais se escondem do sol, se escondem, né, não querem ter trabalho, né?
contato com os animais, as pessoas querem cada vez mais estar cercada de concreto, perto de tecnologia, conforto, e vai se distanciando da natureza. E aí a gente fica perdido porque não sabe, né, por que está fraco, por que está se sentindo desanimado, porque se afastou das coisas que alimentam. O cenário alimenta, o oxigênio alimenta, a água alimenta, o sono alimenta. Perfeito. Porque tudo isso é amor, é que nem os sentidos, a visão, a audição, o tato, o paladar, é tudo o mesmo sentido que se expressa em órgãos diferentes, de formas diferentes. O amor de Deus, ele se expressa nos alimentando de formas diferentes. Dormindo, na presença da natureza, um lugar bonito, músicas boas, né? A gente ter o hábito da boa música, porque assim, até uma ação se tornar hábito, e se tornar uma rotina Sim. E fazer parte da nossa aura, leva tempo. Se eu estou acostumada, né, a contar certas piadas impróprias, se eu estou acostumada a falar palavrão, se eu estou acostumada a comer qualquer coisa, a fazer fofoca, eu não posso chegar e achar que de uma hora para outra vai melhorar, é um passinho de cada vez. Isso aqui eu não quero mais fazer porque isso aqui me faz mal. Sim. Eu vou tomando pequenas atitudes e vai ser um trabalho de formiguinha, eu tenho que ter muita paciência. Muitas coisas eu já mudei em mim e eu não gostava, que as pessoas não gostavam, e foi um trabalho de formiguinha. Tem coisas que eu venci, tem coisas que eu tô no processo e tem coisas que tá meio longe ainda. Mas a gente tá tentando, não é aquela coisa de não, eu sou assim, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. A gente tem que almejar o progresso cada vez mais e desejar o progresso, eu quero ser melhor. Já emana uma energia. As coisas começam a fluir. Então que nós possamos nos integrar à natureza, que nós possamos olhar mais o outro ao redor. Abraço é uma coisa boa, sabe? Um gesto de carinho. Certeza. É uma coisa muito boa. Isso faz uma renovação muito grande. É porque assim, o menos é mais e as pessoas esperam grandes coisas para se blindar de energias negativas e tal. E não é necessário muito. É necessário apenas viver sem muito esforço. Né? As pessoas se esforçam, o que é óbvio é simples demais. E é aí que está o segredo, para que as coisas se mantenham equilibradas. É bem no simples mesmo. Né? O que faz mais bem? Eu ir lá e comer um bolo todo confeitado? Claro que eu não estou dizendo que não pode comer. Estou dizendo que o que é mais simples? Ou eu ir lá lavar uma fruta. Né? O que é mais simples? A gente sempre quer a via mais incrível. Né? E o incrível é aprendermos a sermos simples, aprendermos com o mestre, que ele disse, não se preocupeis, fiquem tranquilos, os passarinhos eles têm o que comer, vocês também não compliquem, é isso que ele quer dizer, não fiquem ansiosos, Certo. trabalhem, o passarinho quando ele está com fome ele vai atrás da comida, vão atrás do que vocês precisam a cada dia, e vai chegar para vocês, cada dia é um dia, vivam um de cada vez, né? Com certeza, Kelinha. E agora a gente já estamos indo para 48 minutos já do nosso bate-papo. E eu queria ler, Kelinha, para a gente encerrar, uma parte da primeira carta que é muito importante. Tanto que ele bota já na segunda página da primeira carta de Cristo. E ele diz uma situação, ele dá até uma nota. Nota, por esta razão eu vim expressamente para explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. E isso aqui, é coisa séria. E é o seguinte, é isto. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Outra situação que ele traz. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas e emoções de suas vidas anteriores, que podem irromper e afetar sua consciência atual. E 3. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de
pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. Então esses 3 tópicos, Karinha, eu acho incrivelmente importante das pessoas saberem que o que vem de bem e de mal na nossa vida é responsabilidade inteiramente da nossa consciência, para que a gente tome as medidas de saber que quem cria o nosso futuro somos nós mesmos, se é o de bom ou de ruim. E essa segunda parte, né, que ele fala do subconsciente, isso é interessante das pessoas se analisarem os traços que vieram. Será que isso não é alguma coisa que eu vim de outra vida? Será que essa situação não é o que ainda é um trauma que eu tenho, né? De outra existência? E a terceira situação interessantíssima é que a oração fervorosa nossa, quando precisa de algum recurso, alguma situação urgente, ela pode, né? Ela pode receber a resposta, mas ela pode voltar a acontecer, essa mesma situação, caso eu continue em contravenção com aquilo que criou essa situação na minha vida, né? Por isso que acredito que quando Jesus falava, ide, né, está curado, ide e não pequeis mais, porque ele sabia que se a pessoa continuasse na mesma frequência, na mesma, né, situação a consciência ainda nos mesmos equívocos que levaram ela a adoecer, a ficar doente, a pobreza, né, a privações, a escassez, ela voltaria a ter isso se ela não mudasse a consciência dela, retornando às leis universais do amor, que é o amor incondicional por todas as pessoas, por tudo que existe, por si mesmo, né? Por isso que é necessário compreender essas 3 situações, né, que fica bem claro nas cartas aqui, para que a pessoa comece a refletir sobre o que tem feito da própria vida, sobre a sua consciência, né, sobre o que tem acontecido, porque isso revela que quem está criando sua própria realidade somos nós mesmos, e a gente tem que se conhecer e se conhecer todos os dias com cada situação que a gente vivenciar, sendo uma escola, como a vida é. Eu acho que é isso, Kelinha. É isso sim. Esse último trecho de uma das cartas de Cristo, na verdade, dá uma resumida em tudo que a gente falou, né, sobre energias, sobre o que a gente atrai para a nossa vida, é realmente isso. E mudar a atitude mental, mudar as nossas ações. Jesus já falava sobre frequência vibratória, sobre doenças psicossomáticas. Na linguagem dele, a maneira dele, ele falava de coisas que hoje a gente já sabe. E tudo isso que a gente conversou aqui vem corroborar com o que eu estudei há pouco tempo, a respeito do subconsciente. O subconsciente, ele capta tudo, ele capta o que os médicos falam no dia que você nasceu no parto, capta o que falam, né, enquanto você está na barriga da mamãe, quando você está conversando com outra pessoa, que nem eu estava conversando com você aqui, o meu consciente está na conversa que eu tenho com você, o meu subconsciente está nas conversas da casa inteira. Então às vezes eu captei alguma coisa que eu nem sei que eu captei. E é isso que essa carta vem explicar. O nosso subconsciente capta 200%, não é nem por cento, capta tudo de tudo de tudo. Então tudo que nós sentimos tem um sentido, tem um motivo para ser, sabe? Não tem essa de, frescura, eu estou sentindo uma agonia. Essa agonia tem um sentido. É preciso que seja, né, buscada a raiz. Né? Tudo está realmente no nosso inconsciente. Nós somos responsáveis pelos nossos medos, pelos nossos fracassos. O outro está participando do cenário, mas nós somos os responsáveis. Muito legal mesmo, Kelinha, e é isso mesmo. Uma dessa a gente podia até trazer um tema aí, quem sabe da gente abrir essa parte do subconsciente. Isso vai ser do inconsciente, do subconsciente, e pra gente poder ver a respeito disso, conversar. Mas eu acredito, Kelinha, vamos fazer só uma oraçãozinha de final agora, pra gente poder encerrar o nosso diálogo. Posso fazer, Kelinha? Com certeza, pode fazer, que eu vou estar aqui escutando com muito carinho. Então que todo este planeta, nesta corrente agora de amor, seja abençoado, Mãe Gaia, planeta Terra, que seja alimentado com o puro amor, que o amor seja derramado sobre cada habitante,
sobre cada mineral, sobre cada vegetal, sobre cada ser humano. Que possamos nos alimentar do amor incondicional do Criador e podendo exalar este amor com pensamentos, atitudes e sentimentos nossos. Que assim seja, Kelinha. Assim seja. Então, Fique bem, na paz do nosso Jesus. Que nós possamos sempre vibrar nesse amor, nessa paz que você tem pedido para nós aqui e para todos que vão escutar essa com mensagem. certeza, Kelinha. Fique na paz também e até a próxima. Até mais. Tá. Tchau.